Olha a pergunta do outro aqui, cara. Olha a pergunta do Gamaliel. Meu sistema fotovoltaico está broxando. Ah, esse vídeo vai ser muito legal. Acompanha aí com a gente até o final. Você acabou de fazer a instalação do seu sistema fotovoltaico, seja on-grid ou até mesmo off-grid. E aí você ou o seu cliente percebe que o que está gerando não é aquilo que foi, no caso, calculado, prometido ali quando você, né, fez todo o projeto, fez todo um cálculo para gerar X e cobrir X, mas não está acontecendo isso. Nós vamos entender o porquê que isso acontece e vou te ajudar a se livrar desse pepino aí. Vamos lá. Olha, é exatamente tanto no on-grid como no off-grid, isso vai acontecer quando a gente faz a instalação nesse período do ano, inverno. Esse é o problema. Não existe um problema técnico que está causando, né, a perda, o sistema está mal instalado, o gerador não está gerando, o inversor, enfim, você começa a imaginar um monte de coisa, mas isso nada mais é que a baixa irradiação que se tem automaticamente, que se tem aqui do período do ano. Vou mostrar aqui na tela esse gráfico aí, olha, que vocês estão vendo. Nós temos um gráfico que tem, olha, se vocês observarem, aqui embaixo tem janeiro, acompanha o mouse, teve uma média de radiação de 4,97 naquele dia. E isso aqui na minha região, tá? Esse aqui é o site da Cresesb, que você consegue ver isso. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para você poder ver a irradiação na região sul ou do seu cliente. A gente consegue ver do Brasil inteiro. Então, em fevereiro, subiu, cara. Olha só, foi para 5,13 kWh por metro quadrado dia. Então, fevereiro, aqui na minha região, é tão potente quanto aqui em novembro. Olha, novembro, 5,11. Na verdade, fevereiro é o período que tem maior irradiação, 5,13. Aí chega em março, cai para 4,23. Em abril, cai mais ainda para 3,9. Em maio, 3,21. E junho, que no caso foi o mês passado, ele cai ainda mais para 2,89. Aí você instalou o sistema fotovoltaico aqui, ó. Então nós não vamos ter crédito acumulado lá de janeiro, fevereiro, dezembro, outubro. Nós não vamos ter, certo? Porque esse período de baixa radiação, o que vai acontecer? Você não vai gerar o suficiente para cobrir o consumo do seu cliente ou do seu off-grid, se for o caso. O que acontece? No caso do off-grid ainda é mais difícil ainda. Você tem que ter painéis a mais, tá? Calculando no inverno, que aí você não vai ter problema. Então assim, para o on-grid, você nesse período aqui de fevereiro, janeiro, outubro, novembro, período do verão, você gerou tanto que você tem crédito acumulado. E aí, quando chegar aqui no meio do ano, que baixar, você vai precisar consumir dos seus créditos. Aí entra um outro fator interessante, que é ter ou não ter crédito na companhia elétrica, porque algumas pessoas planejam montar sistema grid zero. E aí vai chegar no período do ano de baixa radiação, ele não tem crédito. Tem que ter crédito. A companhia elétrica é uma grande bateria, sim. Então nós temos que ter, ainda que seja um pouco, para esse período de baixa radiação que vai acontecer. Então, tire essa ideia da sua cabeça. Não quero injetar na companhia elétrica. Você tem que projetar para ter lá crédito, sim. Até mesmo se você tiver um sistema on-grid com off-grid, você tem que ter crédito para esse período você não passar por isso. E para quem trabalha e está com cliente ameaçando ali, você tem que ter explicado tudo isso antes de fazer a venda do sistema.
E aí eu vou repetir o que eu falei no vídeo anterior. Por que que as empresas, muitas empresas, estão desaparecendo no mercado, estão perdendo venda, não está tendo mais aquele volume? As pessoas estão culpando a taxação. Eu já culpo outras coisas, já culpo uma correria muito grande de vender e não fazer uma venda bem feita, como é o caso. Você tem que explicar para o cliente. Se for no verão, gente, se for no verão aí, olha, janeiro, fevereiro aí no começo, você vai ter crédito suficiente para esse cliente cobrir a conta dele inteira. Mas se for ali no meio do ano, o que vai gerar vai ser pela metade quase. Se tiver no sul do Brasil, cai mais ainda. Tá? Gera 40% só. Então cai muito no sul. No Nordeste, no Norte, lá no Piauí, não vai sentir esse efeito, porque até no inverno você tem uma geração incrível. Então quem está no Norte, no Piauí, Maranhão, lá o inverno é com sol incrível. A hora de sol pleno lá, mesmo no inverno. Então não sofre tanto. Mas aqui no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste, você instalou no meio do ano, você tem que sentar com o seu cliente e conversar. Essa é a diferença do empreendedor bem informado, sabendo o que está fazendo. Na hora de fazer a venda, ele tem que sentar e explicar, né, que olha, no meio do ano vai cair pela metade, você vai notar isso no aplicativo que está gerando menos. Como nós estamos instalando agora, você ainda não tem crédito acumulado para cobrir esse período de baixa irradiação. Então você vai ter essa percepção quando for chegando lá para o período de alta irradiação, outubro, novembro, dezembro, você vai notar que vai cobrir a sua conta. É só isso. Colocar essas informações no contrato. Olha só que aula para você, empreendedor. Coloca isso tudo no contrato. Como é que eu faço? Vou te dar a dica que é muito valiosa. Uma dica, repito, são aulas que você não encontra em outro lugar gratuitamente. O que eu faço? Eu não prometo para o cliente a geração mensal. Eu faço para ele um pacote dos 12 meses, porque o sistema é calculado em cima dos 12 meses. Então, se você falar, olha, vai gerar tanto por mês, o seu cliente vai ficar frustrado no período de baixa radiação, quando ele não tem crédito, porque instalou agora. Então, você tem que fazer durante os 12 meses e falar, olha, por ano, por ano, sentado na mesa na hora da venda, ou pelo WhatsApp, que às vezes a venda acontece em longa distância, por ano o seu sistema vai te entregar X e explicar no período do meio do ano. Aí você mostra na sua proposta comercial, você coloca o gráfico? Não, você não faz isso. Então você não está fazendo um bom trabalho. Por isso, muitas empresas estão desaparecendo. Você tem que colocar isso lá na proposta, o gráfico de quanto que vai gerar e fala para ele quando a venda for concluída, efetivada, olha, tá vendo aqui no gráfico, no meio do ano vai cair e você tem que passar para isso. Isso vai fazer o seu cliente entender. Tem gente desesperada. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou recebendo uma enxurrada de pedido. O que está acontecendo? Meu sistema, me ajuda aí, me dá uma dica e tal, me dá uma orientação. Quanto que você cobra para fazer a consultoria, para mim ver o que está acontecendo? O cliente está me ameaçando botar na justiça. É isso. É exatamente isso. É totalmente natural. É o período de baixa radiação. Vai cair quase pela metade. No sul, abaixo da metade. Vai gerar pouco mesmo no inverno. Nós temos dias com menor claridade. Os 5 da manhã no verão aqui tem claridade. No inverno só a partir de 6:30 da manhã. E de tarde, 5 horas já ficou escuro. No verão, 6:30, quase 7 horas da noite ainda tem claridade. Então no verão tem mais irradiação. E você tem que passar. Essa é a diferença do empreendedor que tem todo o conhecimento para estar no mercado. E aí eu venho e falo porque que os meus alunos, quando se empenham, eles têm um resultado incrível, porque eles têm tudo mastigado, todo passo a passo de como tudo funciona, desde a parte técnica até a parte comercial, a parte burocrática de homologação. Nosso curso é completo. Por isso, meu aluno sempre se dá bem, porque ele tem toda uma orientação correta e todo o meu suporte pessoal. Ele resolve tudo comigo na hora. Então, eu dou para o meu aluno um contrato
que já vem com tudo isso. Eu dou para ele ali, elaborado, já uma proposta comercial editável para ele simplesmente mudar o logo da empresa dele, fazer um ajuste ou outro, com todas essas informações importantes que precisa ter. Tem gente que não coloca garantia. Quantos anos de garantia tem? Qual é a garantia da instalação? O equipamento são quantos anos de garantia? Tem que estar tudo isso ali já na proposta comercial. Legal? Você que já está no mercado ou que pretende entrar para o mercado, recomendo você se capacitar ainda mais com a nossa orientação, com a nossa expertise aqui adquirida apanhando, porque eu aprendi lá 2016, eu aprendi, ó, errando, tomando burdoada, para hoje orientar bem. Por exemplo, tem uma empresa aí que contrata mão de obra terceirizada, a empresa que se diz a maior empresa de energia solar do Brasil, e eles dão volta no instalador, eles não pagam o instalador vai lá, instala, perde tempo, na hora de receber tem que ameaçar botar na justiça ou entrar na justiça. Só para você ter ideia. Então eu já digo, ó, sai fora dessa empresa aqui, ó. Esse fornecedor, sai fora dele. Então eu já trago tudo isso pro nosso cliente. Certo, gente? Então na descrição eu vou deixar o link. E eu quero que você coloque no comentário também aí informando se você já passou por isso, se o seu cliente está te incomodando. E se você tem off-grid, que você está percebendo que no inverno não está rendendo. Coloca aí para mim.